Bom, então, pessoal, né? Nesse conteúdo aí de geometria, vou repetir tudo novamente por causa da bendita gravação, né? Nós vamos falar sobre o ponto, a reta e o plano, tá? Como eu disse, né? São conceitos iniciais que é mais a parte de introdução mesmo de geometria. E aí eu citei para vocês um grande colaborador aí desses conceitos fundamentais aí, ponto, reta e plano na geometria, que foi Euclides, tá? Por isso que a maior parte desses conceitos aí, né, faz parte aí da geometria euclidiana, tá ok? Aí, para falar sobre o ponto, a reta e o plano, nós vamos observar aí esse mapa, né? Aí onde diz aí, o professor Roberval, né, ele coleciona algumas antiguidades. Dentre suas peças mais curiosas está o seguinte mapa, que contém indicações a respeito de um planalto localizado na floresta amazônica, onde há muito tempo viveu uma tribo indígena. Aí, pessoal, o que? Ele trouxe esses conceitos básicos de geometria, isso é da editora, né, do livro. Ele trouxe aqui o exemplo do mapa para que nós possamos identificar aí no meio físico, né, ou no meio natural, alguns desses pontos. Como eu disse, é possível você identificar ponto, a ideia de reta, a ideia de plano no seu dia a dia, observando sua sala, observando o seu quintal, observando o céu, observando, por exemplo, eu posso falar até o poste, né, de energia. Você consegue observar alguns desses elementos aí, ok? Aí a professora disse assim, ó, este mapa é muito interessante, parece ter sido feito por um antigo explorador, que descobriu o lugar onde está enterrado o tesouro da tribo perdida dos Tamanduá-Haha. Vamos ver as instruções contidas nele. Aí, como eu disse, né, a gente identificou já os pontos aqui, 2 pontos, ponto A e ponto B. Identificamos aqui a reta que passa pelo ponto A e vai até aqui, ó, essa extremidade aqui é a reta R. E nós temos aí esse outro ponto B aqui localizado no mapa. Então, a ideia de ponto e reta conseguimos observar no mapa. E a ideia de plano ficou sendo aí a respeito do planalto, né, que está localizado aí essa tribo, tá? Então, a ideia de ponto a gente observou, a ideia de reta e o planalto é o quê? O plano, tá ok? Da mesma forma, pessoal, que se você observar a mesa onde vocês estudam, você pode observar que aquela mesa ali, ela representa um plano. A mesma coisa, você pega um caderno e você faz ali um rabisco naquele caderno. Então, o seu caderno representa o quê? Um plano. Um plano onde você fez aquele rabisco. Então, o rabisco está sobre o plano, tá bom? E aí, assim, o mapa foi desenhado sobre um plano que representa o planalto onde está enterrado o tesouro. Para chegar até ele, deve-se começar o trajeto no ponto A. Agora, qual é o detalhe? Você vai começar o trajeto no ponto A, porém, você tem que estar nesse ponto na primavera, tem que ser primavera, às 3 horas da tarde, por meio da sombra da lança da estátua. Então, olha só, isso aqui é uma estátua, essa é a estátua, onde eu estou marcando X. A ponta da lança, né? Às 3 horas e no dia de primavera, vai indicar de onde você vai começar. No caso, exatamente aqui, ó, nesse ponto A, está, o horário, né, das 3 da tarde e no dia de primavera. Então, você vai começar o trajeto aqui desse ponto. Depois, o que acontece? Por meio da sombra da ponta da lança da estátua. Beleza. A reta R representa a direção em que se deve seguir a partir do ponto A. Então, caminha-se 80 metros sobre ela e, em seguida, vira-se para o oeste
percorrendo mais 50 metros até atingir o ponto B, local onde está enterrado o tesouro. Então, olha só. Aqui são as 3 horas, no dia de primavera. Então, você vai partir desse ponto que a lança, né, vai indicar. Aí você vai seguir, seguir, seguir. Depois você vira oeste e vai percorrer aí 50 metros até atingir o ponto B. Ok? Vira o oeste e aí chega no ponto B, onde está enterrado o tesouro. Tá? E aí o que nós temos? Ó, para desenhar no mapa o lugar onde estava enterrado o tesouro, foi necessário usar a ideia de plano, de reta e de ponto. Esses 3 elementos são estudados pela geometria. Aí a coleguinha falou assim, não sabia que a geometria aparecia até em mapas de tesouros. Será que existem mais situações em que pontos, retas e planos aparecem? Aí o que nós temos? Ó? Se você for olhar uma figura que tem ali vértices, arestas e faces, né? Você consegue identificar aí a ideia de ponto, a ideia de reta e a ideia de plano, né? A ideia de ponto, pessoal, está associado aos vértices. Ó, os vértices de um poliedro são pontos, a gente pode considerar como pontos. As arestas, ó, as linhas, né, que liga cada vértice aí, ó, eu posso tomá-los como a ideia de quê? De reta, ok? Então, as arestas como a ideia de reta. E, claro, as faces do meu poliedro, eu posso identificá-los como planos, como ele mostra nessa figura aqui. A face de um poliedro nos dão a ideia de plano, ok? Isso observando, pessoal, aí uma figura geométrica. Agora sim, me diga, o que na casa de vocês, e vocês podem me dar ideia aí de ponto? A ideia de ponto, vamos lá. Pode citar alguma coisa aí que vocês têm na casa de vocês, que vocês observam aí no quintal, que observa até na sala de aula, se você imaginar a sala de aula, e traz aí a ideia de ponto. Um vaso de planta. Um vaso de planta com uma ideia de ponto. Como que seria? É meio difícil porque ele é um pouco grande, né? Um vaso de planta. Se você pegar, Júlio, uma caneta e fazer uma marca com a ponta da caneta, isso aí dá a ideia de ponto. Também. O que mais? Né? Como agora a ideia de reta, nós temos as arestas de um poliedro, que foi dito aqui, e eu gostaria agora que vocês me dissessem outro exemplo que nos dão a ideia de reta, observando aí um ambiente fora de casa, dentro de casa, sala de aula. O que nos O lado da televisão? O quê? Tipo assim, o lado da televisão. O lado da televisão. No caso, você está me dizendo que a televisão é ultra fina. É, Você está observando ela assim. é. Pode ser. Pode ser. A própria parede também, né? Eu acho. Olha, uma observação importante. A parede, a ideia da parede não é, de reta. Se você olhar para a parede, ela não te traz a ideia de reta. Mas se você unir duas paredes, o encontro das duas paredes nos dá a ideia de quê? Reta. De reta. É como se fosse aqui nesse poliedro. Observem aqui, ó. Aqui eu tenho uma parede. Aqui onde eu estou fazendo aqui esse círculo é uma parede. Aqui eu tenho outra parede,
No meio eu tenho o encontro das duas paredes. E isso aqui me dá a ideia de quê, ó? Reta. De reta. Ok, pessoal? E um palito de dente também. É O palito de dente, se você observar ele assim, dá uma ideia de reta, né? Semi-reta, tranquilo. O que mais? Agora sim, vamos fazer aqui a ideia de plano. A ideia de plano, vamos lá. O que que nos dá aí a ideia de plano? A gente já viu que mesa, a face de um poliedro nos dá a ideia de plano. A mesa, o que mais? Caderno. Caderno, a porta. Ô, tio, Livro. um caderno Livro. entra nesse negócio? Livro. Como? O caderno entra também porque... Caderno. Né? O caderno Sim, se entra? você observar, né? Ele nos dá a ideia de plano. Então, pessoal, em geometria, né? Alguém disse alguma coisa? Quadro, sim, nos dá a ideia de plano. Uma TV entra, tio? Uma o quê? TV? Uma TV. Depende. Depende, né? Uma TV, ela pode ter a tela 100% plana ou não. Uhum. Entendeu? E uma tela do notebook entra também? Uma tela do computador? A tela do computador. É mesmo. No notebook aqui que eu tô usando. Tela plana pode ser. Então, pessoal, em geometria não definimos ponto, reta e plano. Entretanto, podemos dizer que o ponto não tem tamanho. Ele é infinitamente pequeno, tendo somente uma localização. Para representá-lo, fazemos uma pequena marca no papel e usamos letras maiúsculas para a sua indicação. Então, gente, ó, ponto ele é infinitamente pequeno. Então, essa representação aqui que você consegue observar aqui, o ponto A, é apenas a forma de representar um ponto, tá? Ele é infinitamente pequeno, não tem comprimento, não tem largura, não tem altura. Ele é infinitamente pequeno, é a definição que a geometria nos traz, e essa é a representação dele. Além da representação dele, que é uma pequena marca aí feita sobre o papel, ele é representado por uma letra maiúscula do alfabeto. Então, da mesma forma, o ponto B. Né? O ponto B, nós temos aí a representação dele por uma letra maiúscula. Então, o ponto é representado por letras maiúsculas, certinho? Então, são conceitos aí. Agora, por sua vez, a reta. A reta não apresenta largura nem espessura. Seu comprimento ela se estende infinitamente nos dois sentidos. Entretanto, desenhamos somente uma parte dela para que caiba no papel, ok? Então, pessoal, reta ela não tem largura nem espessura. Seu comprimento também é infinito nos dois sentidos, tanto de onde ela parte quanto de onde a gente acha que ela termina. Quando eu desenho uma semi-reta, vou pegar essa reta aqui, ó. A gente acha que ela começou aqui e terminou aqui, mas a gente sabe que não é assim. Ela é infinita para cá, de onde ela começou, ela é infinita, ela tem muito mais pontos aqui, ó, que compõem ela. Da mesma forma que ela é infinita nesse sentido aqui, ela tem muito mais pontos aqui, ó, que a compõem, ok? E aí, assim, esse desenho que a gente faz de uma reta é apenas a demonstração. Não significa que o tamanho dela é esse ou que o tamanho dela é esse. É apenas uma demonstração dela, uma demonstração da reta. E usamos letras minúsculas para a sua indicação. Vocês viram no mapa que a reta foi R. Eu vou chamar essa reta aqui de S minúsculo. Vou chamar essa reta aqui, ó, de T. Ok? Eu vou chamar essa reta aqui, ó, de U. Todas letras o quê? Minúsculas. Certinho? Aí, pessoal, o que que nós temos, ó?
Aí ele deu mais exemplos, reta R, reta S. Também vai falar agora sobre o plano. O plano não tem espessura. Ele é uma superfície chata, que se estende infinitamente em todas as direções. O plano é como a reta. O que a gente desenha de plano não significa que o tamanho dele é esse. Ele também é infinito, né? Mas o que nós desenhamos é apenas uma representação, para que ele caiba no papel, ok? E para a indicação do plano, a gente já não usa as letras do nosso alfabeto, a gente utiliza letras gregas, como alfa, beta, gama, ok? Geralmente a gente costuma usar o alfa, o plano alfa, como ele fez aqui em azul, desenhou o plano, uma superfície, né, plana, e identificou aqui, ó, como plano alfa. Me falem, pessoal, alguma coisa que... Ah, já falaram, né? Que dá a ideia de plano. Disseram aí várias coisas aí, né? Até a parede nos traz a ideia aí de algo que represente um plano. Tranquilo? Prontinho. Aí, pessoal, o que que nós temos? Ó, a atividade de vocês só tem um detalhe que eu tenho que falar. Talvez na hora de responder Passa atividade não, tio. possam ter alguma dificuldade. Ó, eu vou escrever aqui, eu vou colocar um segmento de reta aqui e eu vou chamar ela de reta S. Vou chamar ela de reta S. Sobre essa reta eu vou colocar aqui, ó, um ponto. Eu vou chamar ele aqui de ponto A. Lembra que ponto é representado, né, por letra maiúscula e reta por letra minúscula. E aqui eu vou colocar o ponto B. Então, pessoal, ó, nós temos aí essa reta aí, ela é formada por dois pontos. Ok, pessoal? Quando eu não tenho esses dois pontos, nem o ponto A e nem o ponto B, ela é apenas a reta S. Reta S, ó, pronto. A partir do momento que eu tenho o ponto A e eu tenho aqui o ponto B, significa aí que nós temos uma limitação. A reta S agora, ela tem uma limitação que é do ponto A até o ponto B. Então, formou-se um segmento de reta. Então, o ponto A e o ponto B é um segmento de reta. Como que ele é representado? Então, nós vamos representar S minúsculo, vai ser o quê? Você vai colocar o A maiúsculo, o B junto do A, ó, e você vai fazer aqui, ó, uma setinha aqui em cima, ó. Indicação assim, indicação assim. Então, você descreveu aí esse segmento AB. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Temos a reta, dois pontos sobre essa reta, então temos um segmento de reta. Segmento que vai do ponto A até o ponto B. Diga. É só colocar uma reta e os dois pontos um do lado do outro? Isso, você vai colocar o ponto A e o ponto B, tá eles aqui juntinhos.